Olá! Na aula de hoje vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a técnica de contraste pessoal e como você pode utilizar hoje mesmo aí na sua casa, aí na sua loja, aí no seu empreendimento. Contraste pessoal vale para ser utilizado para homens, para mulheres, para negócios de moda, roupas, calçados e acessórios. Então, quando eu falo em contraste pessoal, é uma característica da coloração, onde podemos analisar as diferenças entre tons claros e escuros de cada beleza. Quando eu falo em beleza, eu estou falando das características de pele, olhos, cabelos e sobrancelhas. E a diferença entre as cores presentes na pele, nos olhos, cabelos e sobrancelhas. Quando eu falo em coloração, em cores, em harmonia, eu estou falando em repetição. Então, para termos um visual mais harmônico, nós podemos repetir nas roupas, num acessório que tem pedras coloridas, o mesmo contraste que apresentamos naturalmente. Assim vamos ter mais harmonia. Da mesma forma, na cliente aí na sua loja. Então, quanto maior a diferença, mais alto contraste nós temos. Observe aqui na foto, um rosto bem branco, uma pele bem clara, olhos escuros, sobrancelhas escuras e cabelos escuros. Então eu tenho uma diferença entre os tons naturais dessa beleza. Aqui um outro exemplo da Katy Perry. Além dos cabelos escuros, sobrancelhas escuras, a pele é bem branca e os olhos são bem claros. Então nós entendemos que aqui eu tenho um contraste alto, diferença entre os tons. Então contraste é a diferença entre os tons presentes naquela beleza. Diferente daqui a foto da Lupita, conseguimos perceber como os tons são muito parecidos, ela tem um baixo contraste. Então, o tom da pele, com o tom do cabelo, com o tom da sobrancelha e dos olhos, esses tons são muito parecidos. Não tem diferença significativa entre o tom da pele e o tom do cabelo, por exemplo, que são as maiores áreas presentes nessa beleza. Então, aqui ela se encaixa num baixo contraste, fica mais interessante quando ela repete esse baixo contraste nas suas roupas, nas suas escolhas. E claro que nós temos o médio contraste, porque nós temos pessoas que não são nem baixo contraste, nem tão alto contraste assim, como aqui Thaís Araújo. A pele dela é mais terrosa, morena, porém é um moreno um pouco mais claro e os cabelos escuros, então ela não chega a ser um alto contraste, mas ela também não é um baixo, se você voltar na imagem da Lupita anteriormente. Então ela fica ali num médio contraste, e sendo assim ela pode repetir isso nas suas escolhas estéticas e vai ter muito mais harmonia. Então nessa imagem aqui agora, eu peguei a mesma atriz, quando ela estava com o cabelo bem loiro, com o cabelo já pigmentado, um pouco mais, um loiro mais escuro e o preto. Consegue ver que quando nós pintamos o nosso cabelo, nós alteramos naturalmente o nosso contraste pessoal. E isso é normal. Então pode ser que aí na sua loja você tenha clientes que um dia ela tá super loira, de repente ela é super loira e a pele bem branca, abaixou o seu contraste. No outro dia ela resolveu pintar de preto, porque a atriz pintou de preto e ficou super legal. Ela aumentou esse contraste. Então, o contraste tem a ver com a cor do cabelo, da que está naquele momento. Então, quando há pouca ou quase nenhuma diferença, nós temos baixo contraste. Quando nós temos uma diferença muito grande entre o tom da pele e dos cabelos, nós temos um alto contraste. E quando há uma variação de cor que não é tão grande e nem tão pequena, encaixamos num médio contraste. E já eu vou mostrar como nós vamos utilizar tudo isso. Porque quando a gente fala também em contraste pessoal, o objetivo é fazer escolhas assertivas, no intuito de trazer harmonia ou impacto. Então, de repente, hoje você me fala, Roberto, eu quero impactar. Eu estou muito harmônica, não quero essa harmonia, eu quero algo que chega chegando. Aí é a mensagem que você quer transmitir, de impacto. Como aqui foi o caso de Kim Kardashian quando ela resolveu ficar platinada. Ela queria um impacto. Não que esse platinado ficasse bom para ela. Não. Ela quis causar esse impacto. Ou você pode desejar harmonia. Quando você deseja harmonia, você vai trazer um contraste mais próximo do seu natural possível. Algo que harmoniza mais com a sua beleza. E a gente repete isso depois na escolha das roupas. Então aqui a Kim Kardashian morena fica muito mais harmônica do que ela loira, concordam? E aqui eu tenho uma outra imagem que tem ela super loira,
um cabelo com um tom mediano e ela com um cabelo mais escuro. Nitidamente temos mais harmonia, ela com o cabelo mais escuro, mais profundo, ela segura essa profundidade. Depende do seu objetivo. Hoje você quer impactar ou você quer trazer mais harmonia para a sua imagem? Você pode utilizar uma tinta de cabelo para modificar o seu contraste. Mais um exemplo só para você entender bem, a Jade Picon. Quando ela pintou esse cabelo de super loiro, né, platinou o cabelo, ela quis realmente impactar, chamar a atenção. Porque se nós observarmos a foto do meio, onde ela está com seu contraste mais natural, é o mais harmônico possível, mesmo em relação àquela outra foto onde ela pinta o cabelo mais de preto, mais de escuro, que traz mais essa força, esse impacto para a sua imagem. Então, por exemplo, ela com esse cabelo mais loiro, ela abaixa o contraste dela. Claro que nós temos a influência da sobrancelha, que ela é bem grossa na imagem de Jade, e que deixa o contraste ali não tão baixo. O que nós vamos refletir? Na estampa que ela vai usar, que tem essa diferença de contraste. Ali onde ela pintou o cabelo super preto, ela aumentou o contraste, ela já vai para um alto contraste. Então ela segura, por exemplo, um preto e branco, uma estampa mais alto, uma estampa que tenha alto contraste. Diferente de quando ela estava super loirinha, que a estampa no preto e no branco, por exemplo, iria chamar mais atenção do que a pessoa. Então, recapitulando, nós temos o baixo contraste, e o baixo contraste pode ser baixo contraste claro para pessoas de pele e cabelos claros. Por que eu estou trazendo isso? Porque vai refletir nas escolhas. Olha aqui nessa imagem como essa beleza fica melhor em estampas claras e de baixo contraste. Na sequência, nós temos o baixo contraste escuro, no caso da Lupita. Ela tem baixo contraste na sua beleza, porém ela tem tons mais profundos, escuros. E não é só baixo contraste que vai ficar bom para ela. Ela vai ficar melhor com baixo contraste em cores mais escuras, cores que se repetem na sua beleza. Depois nós temos o médio contraste, que é aquela pessoa que ela não chega a ser nem tão baixo contraste, nem tão alto contraste. A diferença entre os tons é mediana, no caso da Marina Rui Barbosa, e aqui eu coloquei uma estampa que se repete, que traz muito harmonia, o baixo contraste claro e o baixo contraste escuro, no caso da Thaís Araújo. E por fim, alto contraste, que é uma diferença bem grande entre os tons naturais e que segura estampas bem contrastantes, com cores mais contrastantes, com cores mais vivas. Se eu colocar essa estampa aqui da Katy Perry lá naquela loira inicial, a estampa vai chegar primeiro, a estampa vai chamar mais atenção, e não é essa a ideia. A ideia é que a cor da roupa, dos acessórios, eles sejam um complemento, seja realmente uma moldura. E na prática, como repetir esse contraste natural? Então aqui a gente está vendo uma beleza que tem alto contraste e ela está utilizando uma blusa com alto contraste, esse preto e branco. Quando eu vou lá e tiro toda a saturação da foto, nós vamos ter uma aula e eu vou ensinar como você fazer a foto, tirar a saturação e analisar os tons claros e escuros presentes nessa beleza para você analisar o seu contraste e depois poder analisar os contrastes das suas clientes. Então, quando você tira toda a saturação da foto, ela fica acinzentada. Você consegue enxergar onde estão os pontos claros e onde estão os pontos escuros e a repetição na roupa. Quando eu já jogo para essa outra imagem, que não é tanto de alto contraste, conseguem ver que não é tão harmônico quanto a anterior? Então são esses detalhes que você pode começar a observar. E depois nos atendimentos de consultoria nós vamos indicar isso para as nossas clientes. Se você é lojista, comece a mostrar para a sua cliente. A cliente está em dúvida entre uma peça e outra. Fale do contraste, fale daquilo que gera mais harmonia visual para a beleza dela. Eu tenho certeza que ela fica com a peça na hora. Com esse argumento de vendas, você mostrando esse argumento de vendas de contraste. Na sequência, eu vou mostrar como fazer tudo isso ficar de uma forma um pouco mais prática, né, para essa aula não ficar tão longa, mas eu já quero que você já comece a observar no seu guarda-roupa ou aí na loja, pegue as peças estampadas. Elas serão mais fáceis de fazer esse diagnóstico de início, então pegue as peças estampadas para você começar a treinar o olhar para ver qual é o contraste presente naquelas estampas, certo? Nos vemos na próxima aula.